Então, gente, para trabalhar aqui, eu vou estar trabalhando com um pincel macio, tá? Aquele do cabo vermelho. Ou então você pode estar trabalhando aí também, gente, com um pincel com mais cerdas, que tiver mais macio aí que você tiver, tá? Vou trabalhar com clareador e eu vou trabalhar com a cor turquesa, tá? É um tom de azul muito bonito, um tom que tem mais pigmento branco, tá bom? Por que eu pego uma tinta que tem mais pigmento branco? Para mim não precisar ficar passando camadas de tinta branca, tá? Por isso eu utilizo uma tinta que tenha mais pigmentos. Como você vai saber quais tintas têm mais pigmento branco? Geralmente as tintas mais opacas, as tintas que são mais tons pastéis, tá? Assim fica mais fácil de vocês identificar. E eu vou trabalhar com as duas, com o clareador e com o clareador e com a tinta, tá? Ao mesmo tempo, ó. Tá? Então, eu vou fazer o preenchimento de toda a superfície desse bule, tá? Com bastante tinta. Sua tinta pode estar molinha, tá? Pra poder facilitar aqui, ó. Tá bom? E assim a gente vai fazendo, ó. Não se preocupe com os detalhes, que depois a gente vai estar olhando no risco. Ó. Tá? Então, eu vou fazer o preenchimento de tudo. Sem exceção, tá? Com muita calma para o contorno ficar bem bonito. Depois que a gente fizer todo o contorno, todo o trabalho, vou começar agora por cima, por quê? Pra meu antebraço não ficar por cima. Apesar que eu acabei de pintar aqui, meu antebraço ficou por cima. Né? A gente deve sempre lembrar desses detalhes, porque esses detalhes são importantes. Pra gente ter certeza, ó, clareador. Tá? Aí eu venho a cor, gente, ela chama turquesa. Não é azul turquesa, é só turquesa. Tá bom? Então, aqui, gente, eu vou continuar, porque aqui, ó, vai demorar bastante pra me fazer esse preenchimento. Porque o pincel o pincel macio, eu acho ele um pouco mais demorado para você colocar a tinta. Porém, por que que eu resolvi utilizar o pincel macio? Porque o fato das cerdas dele ser macia, ele não tira a tinta do tecido. Você pode colocar a tinta e passar várias vezes o pincel espalhando essa tinta. Se você pegar um pincel de cerdas dura, o que vai acontecer? Você passa, quando você volta com a pincelada para espalhar essa tinta, ela vai tirar o pincel, as cerdas do pincel vai tirar a tinta de onde você colocou, aparecendo assim o fundo vermelho, tá? Então, por isso a minha escolha do pincel macio para estar trabalhando, mesmo sendo no preenchimento, tá? O que a gente quer é neutralizar essa cor do fundo. Certo? Então, aqui, gente, eu só vou mesmo preencher, tá? Quando tiver tudo preenchido, eu volto para mostrar para vocês. A gente vai aguardar a secagem para poder observar como a tinta vai se comportar diante da cor do tecido, tá ok? Então, gente, fica assim, tá? Ele fica meio manchado mesmo, é normal. O que eu vou fazer agora? Eu vou esperar secar, tá? O tecido, ele vai sugar essa tinta.
para mim ver qual o próximo passo que a gente vai precisar fazer. De repente, passar mais uma demão, tá? Eu sei que na tela tá aparecendo branco, gente, mas é azul turquesa, tá? Ó. Essa cor aqui, tá vendo? Ele é azulzinho, ó. Então, a gente vai esperar secar, tá? Puxar pra gente ver qual o passo que a gente vai fazer, tá bom? Principalmente quando a gente tá usando cores novas, a gente sempre precisa ver primeiro como o tecido vai se comportar depois que ele sugar essa tinta, né? A trama, ela suga a tinta pra gente ver como vai ficar, tá bom? E aí, a gente vai dar continuidade pro próximo passo aí da nossa pintura. Então, meninas, ó, já secou, tá? O meu azul. Agora que secou, eu vou estar trabalhando com a cor areia, tá? Ó, vou colocar aqui um pouco de soro na minha tinta, tá? Pra ela ficar um pouco mais fluida. Tá bom? Vou trabalhar com areia e também vou estar trabalhando com o tom sépia. Vou procurar o meu aqui pra gente trabalhar junto já essas duas tonalidades. Ó. Ai, gente, eu achei que eu tinha pegado o sépia, acabando não peguei, foi o verde oliva. Então, eu vou procurar uma outra cor aqui. Pode ser o rústico mesmo, porém eu vou usar uma quantidade menor, tá? Aqui, ó, eu tô com minha cor areia, tá? E com a cor areia, ó, eu vou voltar fazendo o preenchimento, ó. Tá? Com esse tom areia. É um tom claro, tá? Também tem pigmentos brancos na composição, certo? Aqui, o que eu preciso ter é um pouco de cuidado com as bordas, pra mim não sair de onde eu coloquei o azul, tá? Ó, agora, com areia não, desculpa, com rústico. Eu vou pegar só um pouquinho, a esquinha de nada, e eu vou vir aqui, ó, próximo a essa folha, e eu vou colocar esse rústico aqui, esfumando, pra criar uma sombra, tá? Vou colocar um pouquinho mais pra vocês poderem ver, porque se eu colocar muito pouco, a câmera nem consegue nem consegue visualizar o que eu tô fazendo, ó. Tá? E assim, a gente vai continuar preenchendo, tá? Mas sempre com atenção nos detalhes aqui, ó, tá? Então, eu vou preencher, ó, essa parte aqui toda. Tá? Gente, aqui no caso, quando a gente tem dúvida, a gente tem que tá com um risco próximo de vocês, para você estar visualizando alguns detalhes, tá? Porque quando a gente faz essa pré-pigmentação, o que acontece? Meio que o risco, as divisões que tem no desenho, ele some, tá? Então, você tem que ter o seu desenho perto para poder estar visualizando aí a divisão que tem, tá? Então, aqui, ó, eu sei que aqui na parte interna, ó,
tem uma divisão. Desta forma, tá? Aí, eu vou esfumar, tá, gente? Esfumar pra dentro. Ó. Com a mão bem leve, eu continuo usando aquele pincel macio da Condor 421 de pelo macio, o cabo dele é vinho. Certo? Aqui, ó, nessa lateral também tem uma pequena marcação. Tá? Na imagem do vídeo tá bem clarinho, tá? Mas quando vocês fizerem, vocês vão ver que não vai ficar tão clarinho assim. Certo? Aí, a gente limpa o pincel, ó, e continua o preenchimento. Aqui, ó, já vou preencher essa pala que tem. Tá? Aí, aqui, ó, se você olhar no seu desenho, você vai ter uma divisão aqui, ó. Bem aqui. Ó. A borda da jarra, né, tá aqui, ó. E eu já vou também marcar aqui, ó. Gente, desculpa se demorar muito, porque esse pincel tem que ter muita paciência para trabalhar com ele. Ele é muito gostoso de trabalhar, mas ele é bem devagar, tá? Então, a gente vai preencher o restante aqui, eu vou preencher e volto para vocês mostrando onde a gente vai estar colocando as sombras.